Parabéns. Nossa, beleza. Carloto, o Zanetti que fica aqui. Você pode depois? Tá. Professor, professor Franklin, vamos lá? Quer pegar isso aqui? Fica. Oh, só um minutinho. Dá uma ligada no ar-condicionado, por favor. Está muito calor, está insuportável isso aqui. Vamos lá, professor. Bem, então, bom dia a todos, eu agradeço o convite e vou apenas fazer comentários rápidos acerca dessas duas magníficas exposições que nós acabamos de ouvir, com uma riqueza de dados, documentação e fatos, não é, muito grande, e, portanto, vou me valer desse quadro para fazer apenas alguns comentários pontuais no sentido da finalidade do capítulo relativo à USP, não é, da comissão aqui da Assembleia Legislativa, que são as recomendações no sentido da democratização da universidade. Uma primeira conclusão que nós podemos tirar, principalmente da exposição da Maria, mas também se nós entendermos os antecedentes daquela situação que o Ciro mostrou, é uma constatação bastante direta e muito simples. Não é? A USP nunca foi democrática. Não é? Nunca houve democracia na USP. O que houve foi tentativas excepcionais de se instalar possibilidades maiores de decisões ampliadas. Não é? Mas desde o seu início, desde a sua fundação, nunca houve propriamente democracia. E quando nós falamos de democracia na USP, nós sempre nos referimos, então, a certas tentativas que sempre foram frustradas de uma maneira ou de outra, ou do ponto de vista da política institucional interna, ou do ponto de vista de uma violência exterior, a partir dos poderes, como a Maria assinalou. Então, essa estratégia, né, de manter uma concentração de poder e uma visão autoritária, né, da universidade, que nós todos hoje sentimos de maneira bastante nítida, não é? Todos sabemos, até aqueles que conhecem minimamente a Universidade Brasileira, que a USP é, sem dúvida nenhuma, né, a mais burocrática e autocrática de todas as universidades. Não é? Não há nenhuma universidade federal, por exemplo, né, que se compare com a USP em termos de concentração de poder e de estrutura burocrática, não só apenas no sentido funcional, mas no sentido de exercício de autoridade. Então, esse clima que sempre permeou a universidade facilitou aquilo que o primeiro ponto que eu gostaria de acentuar aqui, e que está bastante inscrito, né, nas duas exposições anteriores, que é a progressiva implementação dos procedimentos de gestão privada na universidade pública, né, como modificações incisivas na esfera acadêmica. Então, aqui há dois problemas que estão associados, mas que nós podemos separar para melhor compreendê-los. Não é preciso privatizar a universidade pública para que ela venha a ter uma gestão privada, não é? Uma gestão privatista. Na verdade, isso já existe. Não é? Então, nós assistimos ao longo dos últimos anos, e, sobretudo, a partir da segunda metade da década de 80, né, essa progressiva implementação de certos procedimentos, né, que nós chamamos agora de gestão, dentro do modelo empresarial, do modelo privado, sob a égide da modernização. Prevalência de indicadores objetivos, técnicos, enfraquecimento do caráter institucional e político, tudo isso vai, então, na direção, não é, de vários dos pontos que foram mencionados antes. Não é? A consequência imediata dessa situação é que decisões de caráter acadêmico e que incidem de maneira fundamental sobre o funcionamento da universidade nessa esfera são tomadas de modo administrativo. Não é? Se nós pudéssemos aqui fazer, eu não tenho aqui documentado, mas um retrospecto dos últimos anos, né, nós veremos que grande parte das modificações
que foram implementadas na esfera acadêmica foram, na verdade, decisões administrativas que interferiram diretamente, não é, do ponto de vista do ensino e da pesquisa, e isso, evidentemente, não é alguma coisa que acontece por acaso. Não é? É exatamente essa tentativa de você diminuir, não é, a cadeia de decisões, diminuir o papel da discussão colegiada e, portanto, encurtar o tempo das decisões e deixá-las esvaziadas, né, de conteúdo político universitário, político acadêmico, e concentrar os esforços na eficácia, não é, administrativa. Não é? Então, o que nós temos como administração acadêmica, não é, principalmente uma tentativa de gerir, não é, a partir de critérios bastante economicistas, não é, e bastante voltados para a prevalência do mercado, a vida acadêmica nas universidades. Isso na USP já vem acontecendo há bastante tempo. Não é? Como exemplo disso, há uma diretriz que, de uns anos para cá, vem sendo seguida e que, segundo declarações do atual pró-reitor de pesquisa, deveria ser ampliada para todas as áreas, não é, de pesquisa, que é a captação de recursos. Não é? Isso já existe em vários... essas fundações que foram citadas aqui é um exemplo disso, mas também nos próprios departamentos, não é, dependendo da área, você já tem uma captação de recursos no sentido de uma interferência direta na diretriz da pesquisa, nas linhas de pesquisa, a partir dos financiamentos que são dirigidos ali. Não é? Um dos grandes exemplos é a relação entre a indústria farmacêutica e a pesquisa bioquímica. Né? Então, na verdade, essa captação de recursos, que é estimulada, não é, como sendo um dever do pesquisador, quer dizer, no perfil do pesquisador, na sua avaliação, não é, entra também a capacidade de captar recursos para financiamento de pesquisa. Evidentemente que isso interfere, né, nas prioridades de pesquisa, interfere no perfil de o que seria uma pesquisa básica e nessa subordinação, né, do estabelecimento de prioridades, né, às necessidades de mercado. Né. Já há algum tempo nós temos essa situação de um certo enfraquecimento da pesquisa básica, porque o financiamento, até mesmo pelas agências de fomento, muitas vezes leva em conta o produto final. Né? Então, é muito mais fácil, com esse perfil de pesquisa e com essas exigências, né, você obter financiamento junto às indústrias eventualmente interessadas naquela pesquisa. Né? De 10 anos para cá, mais ou menos, a FAPESP está bastante interessada, né, nesse segmento e tem, inclusive, financiado pesquisas nessa direção. Né? Evidentemente, essa situação ela deve ser analisada dentro de uma certa ambiguidade. Não é? De um lado, nós temos uma centralização de poder de onde emana, não é, as diretrizes até os departamentos e os próprios professores, não é, e os grupos pertencentes aos departamentos. De outro lado, nós temos também uma grande liberdade desse ponto de vista de adesão ao mercado, de atendimento das prioridades mercadológicas por parte dos pesquisadores, que em certas áreas são bastante encorajados a isso. Né? Isso significa exatamente esse esfacelamento, não é, do departamento. A palavra esfacelamento não é apropriada, porque departamento na USP nunca existiu. Não é? Eu acho que o que a Maria falou agora há pouco mostra isso. Né? Quer dizer, o departamento foi idealizado, né, como um núcleo de poder do ponto de vista da administração e da vida acadêmica. Com esse perfil, ele nunca existiu. Né? Eu me lembro até que numa reunião, uma assembleia que teve lá na Faculdade de Filosofia, o Antônio Cândido se pronunciou sobre isso. Ele falou assim, se vocês querem uma prioridade, essa prioridade é essa, formar departamento.
né? Porque até agora não existe nenhum que corresponda a esse perfil, né? É? Salvo o nosso? É. Então, dentro dessa caracterização, não é? Você tem uma situação que expressa esta ambiguidade pela qual sempre se passou, não é? Ou seja, o fortalecimento da vida acadêmica naqueles lugares onde ela se dá nunca corresponde a uma orientação administrativa que venha em apoio, não é, dessas linhas e dessa organização. Sempre foi assim, e a Maria teve muita razão em sublinhar isso, não é? Que é uma situação que a USP viveu desde o seu início, não é? De um lado você tem, então, isso que a Maria chamou generosamente de densidade acadêmica de certas faculdades, não é? E, de outro lado, o perfil profissional tradicional de outras faculdades voltadas ou para o mercado ou para o bacharelismo, não é? Que são as duas linhagens tradicionais da formação universitária brasileira, não é? Esse desequilíbrio sempre existiu, não é? E, portanto, quando o exemplo disso, o exemplo muito vivo disso, não é? É que o reitor, saído da Faculdade de Filosofia, foi o Mário Guimarães Ferri, não é? Então, isso aí expressa